Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Márcia, da Bélgica, Márcia Bélgica, né, mais conhecida. Bom, gente, eu fico muito com tudo que tá acontecendo, com o coronavírus, com tanta falação, tanta fofoca, tanta coisa. Eu Mas eu não desligo das coisas que eu sempre fico vendo, de imigrante, de tanta coisa que cada um posta, fica. O momento agora é lógico, né? De todo mundo ficar na paz, ficar quieto e vendo o que pode acontecer. Não tem outra saída. Mas não adianta. Quando a gente tem planos, quando a gente planeja, quando a gente tem um foco, alguma coisa na cabeça, isso não é porque a situação do país ou a situação do mundo tá dessa forma que você vai falar, não, isso acabou minha vida, acabou meu sonho. Não tem nada disso. Isso é uma passagem que a gente está atravessando e ela vai passar, né? E outra coisa que eu falo pra vocês, prestem bem atenção. O meu canal, gente, é canal de experiência. Eu conto a minha vida, eu falo as coisas que eu já passei, falo algumas, nem sei se é dica, gente. Eu falo algumas coisas que, se vocês acham que é bom pra vocês, aceitem e aproveitem o que é bom. Mas tem muitas pessoas que talvez ficam pondo terror, talvez pergunta como é que é o lugar, como é que é o país, como é que faz, como é que é isso. E as pessoas vêm sempre com umas palavras assim muito ásperas. Eu não gosto disso. Eu sou uma pessoa assim que eu não, da mesma forma que eu gosto de ser tratada e do jeito que eu vivo a minha vida, eu gosto de passar para as pessoas o meu jeito que eu sou e acho que tem que ser uma das coisas que mais destrói as pessoas é a falta de esperança, é a falta de não ver um futuro pela frente. Isso acaba com a pessoa. A gente vive de sonho, a gente vive de esperança, de achar que as coisas vão mudar, que tudo vai mudar, que eu vou mudar minha vida, que eu vou fazer, que eu vou conseguir. A vida da gente é feita disso. E isso ninguém pode tirar da gente. É um direito que a gente tem de sonhar, de querer avançar na vida, de querer conseguir algo na vida. E tem pessoas que, infelizmente, tá aí só para destruir esses nossos pensamentos, né? Mas eu vou dar 3 dicas para vocês, que peguem do fundo do coração, aceitem do fundo do coração. E lembrem sempre que se vocês seguirem, são coisas que vão ajudar vocês pro resto da vida. A primeira coisa é a persistência que a gente tem que ter na vida. A gente tem que ser persistente naquilo que a gente quer de bom. Porque se você ficar naquilo que tá errado, vai só pro caminho errado. Mas se você tem um plano, se você tem um objetivo, estudar, trabalhar, viajar, emigrar, comprar uma casa, comprar um carro, não importa o que. Se você tem esse sonho, se ao longo da sua vida você tem trabalhado para aquilo, você tem feito para aquilo e é isso que você quer, investe nisso, persiste. Vai dar certo. Vai dar certo, não muda seu foco, não. Continua nisso esse é o que eu fiz na minha vida. Eu queria alguma coisa, persisti e foi isso. Eu tenho uma coisa que eu vou contar pra vocês, talvez o próximo vídeo que eu for fazer eu possa até contar essa história. Foi quando eu decidi que eu já era babá, tinha 3 anos que eu estava na casa, não via futuro nenhum, porque só prometiam um documento para mim, só prometiam a minha legalização e nunca nada que acontecia. E eu estava vendo à frente meus filhos terminando os estudos e ter a possibilidade deles começarem a fazer alguma coisa sem ter uma profissão, sem poder exercer a profissão, porque não tinha documento. Então eu tive que tomar uma decisão e essa decisão foi cara a cara. Simplesmente ela me chamou um dia para ir num lugar e ali a gente conversou. Mas isso é uma história que eu vou contar ainda para vocês. Que foi uma decisão muito certeira que eu tomei.
porque eu estava no meu foco e era isso que eu queria, que era aquilo que eu estava prevendo para minha vida. Então eu segui, mesmo eu tendo a possibilidade de a pessoa falar na minha cara, você não vai dar certo, você não vai conseguir nada. Por exemplo, bom, pelo menos eu vou insistir. Se deu certo, bem, se não deu, balela. Vou contar essa história para vocês. E quando a gente quando a gente persiste alguma coisa, a gente precisa de ter uma coisa na cabeça, saber onde a gente quer chegar. Isso é muito importante. Você tem que ter uma linha de, por exemplo, bom, eu quero é isso que eu vou insistir. Porque se você ficar, hoje eu quero isso, amanhã eu quero outra coisa, amanhã eu quero outra coisa, você não vai chegar em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Eu tinha um foco, foquei nisso e eu não vou falar que eu sou tão vencedora, porque tantos percalços, tantas dificuldades, porque não é só alegria. Não é só alegria, tem muitas coisas que aconteceram no caminho, já contei pra vocês, de quase ter que ir embora, perder tudo, mas insisti e quando a gente persiste nas coisas certas, elas dão certo. Se não deu também, gente, não tem que apavorar, não tem que gritar, não tem que espernear. Entrega para Deus e bola para frente. E pronto, morreu o assunto. E a terceira coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte: a gente precisa arriscar na vida, gente. Infelizmente, vocês me perdoem, eu sei que muitos são contra, mas se você não arriscar, onde você vai chegar? Se você não arriscar alguma coisa na sua vida. Eu arrisquei. Uma vida de 22 anos que eu estava na fazenda. Porque eu peguei um dinheiro que a gente tinha, a única coisa que a gente tinha na época era uma casa que a gente tinha comprado. E a gente recebeu o dinheiro dessa vida em trabalho, seguro-desemprego, tudo, para comprar passagem, para deixar os meninos bem organizados no Brasil, porque eles só vieram depois de 7 meses para a Bélgica. E eu precisava ainda de trazer dinheiro para me manter aqui, porque eu tinha uma linha. Eu ia ficar 3 meses. Se eu visse que não ia dar certo, se eu visse claro que não fosse dar certo, eu ia embora. Ia embora e ia seguir outras coisas na minha vida. Mas deu certo. Então eu persisti e arrisquei de olho fechado, porque eu queria. Então, você que está aí do outro lado, se você pensar assim, eu quero, mas é só isso que eu tenho, e se depois eu perder? Se perder, se for isso, não deu certo, tenta de novo. Eu sou daquelas assim, eu ainda tenho tantos planos, e o meu próximo agora, depois de tudo realizado, tudo, eu tenho planos, e vou contar para vocês ainda, o que é esse plano. Não referente à Bélgica, porque acho que o que tinha de fazer aqui, já meus filhos são bem encaminhados, já trabalhei, estou um pouco cansada, comecei a trabalhar muito cedo, infelizmente, com 13 anos, e ao longo disso, está pesando nas minhas costas já, gente, não é brincadeira, né? Mas é isso, eu acho que vocês aceitem aquilo que for bom para o coração de vocês. É claro que tem muitas pessoas que alertam para as coisas óbvias, coisas erradas, coisas que podem dar errado, mas vão pelo coração. Dificuldade vocês vão encontrar em qualquer lugar do mundo, que seja dentro da casa de vocês ou que seja fora da casa de vocês, que seja no país de vocês, que seja fora do país de vocês, do nosso país. Em todos os termos, na saúde, na moradia, financeiramente, em todos os sentidos tem dificuldade, em todos os espaços e para todo mundo, tanto para aquele mais pobre quanto aquele mais rico. Não pense vocês que todo mundo está fora de passar uma dificuldade ou de um problema, que não está. Somos todos iguais, todos iguais. A raça humana é igual. Diferencia por alguma coisa, cor, raça, dinheiro, se é príncipe, se é rainha, todo mundo vai no mesmo lugar, todo mundo vai parar pro mesmo lugar. E fazer o quê? Vamos ser felizes, gente. Não dá pra ficar aí, ai meu Deus, lamentando e não fazer nada na vida, né? Meus conselhos são, né? Eu penso sempre em mim. Meu foco é tão assim pra frente que é o que eu penso, gente, tá?
Vocês fiquem com Deus. Tem uma pessoa que deixou um recadinho para mim que acho que pensa mais ou menos como eu. É o Diego. Não sei se é Diego, acho que é Diego, sim. Tá? Muito obrigada, tá? Fiquem com Deus.